Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o tênis, sobre a final de Roland Garros. Me pediram o vídeo do que esperar das decisões e aqui vai. A gente vai falar do que esperar da final entre Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. Ontem tentei ali fazer as pessoas acreditarem que podia haver algo na final feminina, né? É que assim, eu não queria falar que a Iga ia atropelar por dois motivos, né? Seria um pouco duro com a Pauline e vai o que acontece da Pauline jogar bem, né? Ela até começou bem, mas só ganhou 3 games no final das contas. E agora a gente tem, talvez, o confronto mais grotesco dentre esses jogadores que se enfrentam ali no top 10, que é Zverev e Alcaraz, né? Porque, assim, em tese é equilibrado, tá 5-4 pro alemão, com o alemão tendo vencido jogos recentes, entre eles no Australian Open, mas as derrotas que o Zverev tem pro Zverev são um negócio à parte, né? Tipo, ou ele ganha num jogo relativamente equilibrado, nem sempre é tão equilibrado assim, né? Por exemplo, o Roland Garros 2022 e até mesmo assim o Australian Open esse ano, o Zverev foi melhor durante 80% do jogo, né? Mas quando o Alcaraz ganha, é aquele negócio cinematográfico, né? Tipo, ele atropela, né? Ele destrói. Foi o que aconteceu lá em Indian Wells, o 6-3, 6-1. Mas a questão é que a gente tem ali uma situação em que aquela quadradura é muito peculiar, muito lenta, né? Eu acho que esse saibro pesado, né? Que agora até deu uma secadinha porque parou de chover finalmente lá em Roland Garros, né? Esse saibro tende a equilibrar mais as coisas. Não vou dizer que beneficie o Alexander Zverev, mas a verdade é que esse jogo pode ser muito equilibrado e o Zverev vem jogando um tênis muito, mas muito bom. Ele conseguiu uma vitória excepcional contra o Casper Ruud, vem sacando muito bem, ele vem batendo backhand na melhor maneira da carreira dele, é impressionante como ele tem feito tudo com backhand, muito sólido, batendo bem em movimento, batendo bem para mudar de direção para paralela, para cruzada. Tá lindo o backhand do Zverev. A questão que a gente coloca do jogo do Zverev tá em dois pontos focais do jogo dele, o mental e o forehand, né? Porque o forehand do Zverev, a gente sabe ser talvez o elo fraco ou o elo frágil, né, se podemos dizer, não tão problemático contra os golpes que a gente conhece aqui no tênis, né, o backhand do Berrettini e do Tsitsipas, né, entende? O jogo de rede do Medvedev, mas a questão é que o forehand do Zverev às vezes fica com muita pouca confiança e vira uma máquina de erros, né? E assim, o mental dele, a gente está falando dele uma final de Grand Slam, que é apenas a segunda, e na primeira a gente tem que lembrar, abriu 2-0 e levou a virada. Então assim, o histórico não é lá um dos melhores quando se trata de Alexander Zverev. E do outro lado, né, a gente tem um Carlos Alcaraz que mental também é um problema. Muita gente vai falar que o mental do Alcaraz é extremamente forte, né? E pode não ser também um problema, mas para mim a questão do Alcaraz não é nem a questão de pontos decisivos, é quando a partida sai do controle dele, né? Quando ele tá jogando bem, ok, o negócio flui, ele joga bem, ele tem inventividade, mas quando o negócio tá complicado, a gente viu isso em alguns momentos do jogo contra o Sinner, é erro não forçado pra lá, erro não forçado pra cá, forçando devolução. O Alcaraz, no momento de dificuldade, ele não é aquele tenista que fica passando bola pro outro lado pra tentar ganhar confiança de novo, igual o Djokovic faz. Ele é um cara que vai mais pro risco, e indo mais pro risco, ele corre o risco de dar muitos pontos de graças via erros não forçados. A quantidade de erros de devolução que ele teve ontem foi um negócio assustador. Mas aquele negócio, o Sinner também estava num jogo que, como eu disse, né, foi um jogo de quadradura em um jogo na superfície de saibro, né? Os dois fizeram táticas assim que ficam até difíceis de se entender olhando friamente a partida, mas no final das contas, o Alcaraz está na final. Ele teve 2 finais de Grand Slam anteriormente e ganhou as duas. O US Open 2021, né? E o 2022. 21 foi o Medvedev que ganhou o US Open, né? 2022 e o Wimbledon 2023, né? Então, assim, a cada ano ele vai conseguindo pelo menos uma final de Grand Slam, que é formidável. Agora, ele enfrentou o Zverev nesse mesmo torneio 2 anos atrás e perdeu. Quase por um triplo 6-4, né? E o Zverev claramente, né? Tipo assim, ele não consegue resolver as partidas sem muito drama, né? Ele foi lá, perdeu aquele terceiro set porque oscilou negativamente no momento chave, mas o que eu digo é simples, né? O Alexander Zverev, ele tem que trabalhar com a seguinte filosofia: não ir para as definições de imediato, só quando surgirem as oportunidades, e manter o jogo profundo, tentando explorar a ansiedade do Alcaraz, porque o Alcaraz, ele não é sempre o cara que se incomoda pelo jogo mais agressivo, normalmente ele gosta, ele tem mais dificuldade quando o jogo fica muito profundo e variado, porque
tira o ritmo, e ele às vezes é um cara que não tem a paciência necessária para ficar trocando bola, né? Só quando ele tá muito focado. Tem horas que ele tá querendo voltar a ter o controle da partida e ele força demais, né? E tentar, obviamente, explorar a questão do saque do Carlos Alcaraz. Um dos melhores recursos do Carlos Alcaraz é o saque kick no backhand. E talvez nesse caso seja o mais difícil de ter efetividade pelo fato de estar enfrentando talvez o melhor backhand da atualidade, né? Eu acho o backhand do Zverev pode não ser tão potente quanto o do Sinner, mas ele talvez é o menos errático da atualidade. O Medvedev, quando tá jogando bem, ok, mas não tá jogando lá aquelas maravilhas recentemente. Então, eu acho que na atualidade o backhand do Zverev tem sido melhor. Então, assim, ele vai ter que entender bem a partida. Acredito que o Alcaraz vai tentar focar muito no forehand do Zverev, mas essa é uma tática que pode ter sim sua efetividade e pode não ter. Porque o que a gente fala do Zverev é isso, ele é muito refém da confiança dele. Quando ele tá confiante, até o forehand consegue machucar e até o forehand ele consegue fazer andar. Mas aí a gente vai ver amanhã o nervosismo que os atletas podem estar. O Zverev, como eu disse, é a primeira final dele em um Grand Slam desde o US Open de 2020, então ele já está há mais de 3 anos sem ir a uma final de Grand Slam. Ele precisa, obviamente, manter os nervos no lugar, ver o que ele pode fazer, porque no final é assim, é um tenista que por anos o mental foi o maior obstáculo dele, não, obviamente, o tênis. E, obviamente, também os problemas que ele acarreta no extra-quadra, né? Então, assim, obviamente o Zverev é aquela figura divisiva. Mas eu tô aqui para analisar o jogo. Para mim, é um jogo em aberto e, para mim, difícil de cravar um favorito. O Alcaraz, pelo ranking, pelo fato de ser um cara de teto de produção elevado, a gente sabe que ele é um tenista muito forte e muita gente tende a colocar como favorito. Mas olhando para o que foi a última partida de Grand Slam entre os dois, né? Se seguir daquele jeito, um Alcaraz ansioso e o Zverev tendo paciência para construir os pontos e sabendo utilizar bem a profundidade dos golpes, esse jogo pode ser sim chato para ele, porque o alemão, como eu disse, já ganhou do Alcaraz nessa fase mais dourada do tenista espanhol, não é só aquelas vitórias quando ele era apenas um garoto de 18 anos, ganhou ele esse ano, entende? Ele sabe enfrentar o Alcaraz e principalmente não tem medo de enfrentar o Alcaraz. Mas se o jogo vai fluir ou não, a gente vai ver amanhã. Para vocês, quem ganha? É o Zverev ou é o Alcaraz? O Alcaraz está em busca do terceiro Grand Slam e se ganhar em Roland Garros, basicamente tem títulos de Grand Slam em todas as superfícies, só faltando o Australian Open para fazer o Grand Slam completo. Então, a ver o que vai acontecer. Mais uma vez o confronto entre os dois se repetindo em Grand Slams esse ano. Se enfrentaram no primeiro, agora se enfrentando no segundo. Com eu achando o Saibro deixando as coisas bem parelhas, né? Numa quadradura, eu esperava o favoritismo do Alcaraz lá no Australian Open, mas o Zverev jogou muito bem. Agora, numa quadra de grama, eu acho o Alcaraz mais favorito do que o Zverev. Porém, isso é coisas que a gente vai ver mais pra tarde. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.